Olá, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos estudar hoje o capítulo 2 do livro de Provérbios. Você que ainda não assistiu aqui o vídeo do capítulo 1, volte lá e assista. Eu creio que é de grande ajuda, de grande contribuição para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida natural. O livro de Provérbios é um livro que traz uma ampla sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Mesmo uma pessoa que não é simpatizante do Evangelho, não é cristão, mesmo que for um ateu, se ele pegar esse livro e examinar essas instruções, essas orientações, esses conselhos, essa sabedoria milenar do livro de Provérbios, ele com certeza vai ser bem sucedido. E quanto mais nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então devemos extrair o máximo dessa sabedoria que é diretamente de Deus para nós. Então vamos lá, no capítulo 2 do livro de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, veja que começa com essa condição. Aqui nós temos Davi falando com Salomão, né? Lembrando que o rei Davi, o grande rei Davi, que foi, além de pai de Davi, além de pai de Salomão, um grande tutor, né, para Salomão. Ele instruiu a amar a sabedoria, a desejar a sabedoria, mostrou para Salomão o valor da sabedoria, tanto que o pedido de Salomão a Deus, quando Salomão foi então ali escolhido, né, como rei, o seu pedido foi sabedoria. Poderia ter pedido tanta coisa, né, riqueza, enfim, qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria, porque ele entendeu através dos ensinamentos do seu pai Davi o quanto a sabedoria era valiosa. E nós lendo principalmente esses primeiros capítulos que nós encontramos aqui esse diálogo de Davi com Salomão, nós percebemos por que Salomão então valorizou tanto a sabedoria. E oxalá que os pais, principalmente os pais cristãos, se despertassem para essa instrução, para dar essas instruções aos seus filhos, porque aqui nós temos sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes nós passamos por problemas, nós entramos em dificuldades, sendo que nós temos aqui a instrução para muitas vezes evitar esses problemas, evitar essas dificuldades. É claro que mesmo com Deus nós não estamos isentos de passar por problemas, por dificuldades, mas quando nós obtemos essa sabedoria, mesmo aquilo que nós como seres humanos tendemos a passar, as dificuldades naturais da vida, nós conseguimos passar por elas de forma com mais sucesso, com êxito. Enfrentamos esses problemas mais fortes, com mais resiliência, com sabedoria, sem se desesperar. Muitas dívidas poderiam ser evitadas, muitas escolhas, decisões erradas na vida poderiam ser evitadas se nós obtivéssemos essas instruções que estão na Bíblia, que está nesse livro, que nós deveríamos conhecê-lo muito mais do que nós conhecemos, né? Então veja bem, filho meu, se aceitares as minhas palavras, então tem essa condição, se aceitar, se aplicar isso na sua vida. Se você aceitar, consequentemente, você vai praticar isso, você vai aplicar isso. Então nós poderíamos também tratar esse diálogo como Deus falando conosco. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Então as palavras de Deus estão aqui, mas é se nós aceitarmos isso. Como todos nós sabemos, Deus não pula a janela, Deus não arromba a porta, Ele bate. A Bíblia diz isso. Livro de Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Ele entra e ceia contigo, tem comunhão contigo, mas se você não abrir a porta, Ele fica do lado de fora. Não é como o diabo que vem como um assaltante, que quer pular a janela, quer arrombar a porta. Deus não faz isso. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Veja, não é as coisas valiosas que normalmente nós escondemos, que nós guardamos. Então, entender que esses mandamentos de Deus é valioso. Então, você precisa esconder isso contigo, no teu coração, na sua vida. Versículo 2. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então, ouvido atento.
aquela coisa só de escutar. Como muitas vezes as pessoas elas vão no culto e escutam ali a pregação, mas da porta para fora ali, saiu da porta para fora, já esqueceu ali tudo que escutou. Mas quando você ouve, veja bem, a própria Bíblia falando, o teu ouvido atento à sabedoria. Não é só escutar, mas ouvir, você estar atento ao que está sendo dito, meditar nisso que está sendo dito. É assim que nós precisamos ler a Bíblia, é assim que nós precisamos ouvir as coisas de Deus, atento. Não o corpo ali e a mente longe, vagando no trabalho, nas responsabilidades, nos compromissos, nas coisas naturais que tem que fazer, não. Integralmente ali, todo o seu ser ali, captando, absorvendo aquilo que Deus está falando contigo. Então, o teu ouvido atento à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Então, o seu coração, ele se inclinar, ele dar atenção, ele se interessar ao entendimento. Verso 3. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Muita gente já deve ter assistido, né, esses filmes, ou seja, documentários de caça ao tesouro, e como eles vão e andam e cavam, até mesmo aqui no Brasil, né, quando eles, até hoje eles continuam aí cavando, aí, escavando, procurando pedras preciosas, mas antigamente, quando se encontrava mais, né, por exemplo, quando se descobriu o Brasil, o quanto eles exploraram aqui de ouro e tal. Então veja, o quanto as pessoas dão valor, né, a essas coisas, o quanto é valioso, né, algo que possui, nem que seja folheado a ouro, nem que seja banhado a ouro, aquilo já tem um alto valor. Então, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Veja que Davi está mostrando para Salomão aquilo que nós conhecemos como tesouros, como coisas tão preciosas, tão valorosas e que você não encontra em qualquer lugar. É preciso cavar, procurar aquilo em lugares extremamente difíceis ali de acessar muitas vezes, que aquilo é tão valioso, mas as pessoas dão a vida por aquilo. Então ele está mostrando para Salomão que esse conhecimento, essa inteligência, ela é muito mais importante do que isso. Então, com essa mesma garra, com essa mesma dedicação que as pessoas buscam por esses tesouros, se buscares a sabedoria, veja no verso 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, vocês percebem aqui que para a gente acessar, para a gente entender o temor do Senhor, porque Davi, quando nós lemos ali no capítulo 1, ele começa falando para Salomão que o temor do Senhor, ele é uma das coisas mais importantes na vida de um homem. Mas veja como nós conseguimos entender o temor do Senhor. Como nós achamos esse conhecimento de Deus. Não o conhecimento do homem, mas esse conhecimento de Deus que supera, que vai muito além do entendimento humano. Afinal de contas, nós fomos criados por Deus, né? Então, por aí só já vê que Deus está muito além de nós. Mas veja bem, há um esforço da nossa parte que é preciso ser feito. Clamar por isso, buscar por isso. Então, com esse intuito de ler com você esses capítulos do livro de Provérbios, talvez você que tem um pouco de dificuldade de ler a Bíblia, assim, de ter incentivo, de estímulo, né, vontade, desejo de ler a Bíblia, talvez assim a gente lendo junto, isso pode te incentivar e causar em você esse interesse, essa sede e fome, esse desejo por buscar a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de Deus, e você entender o temor do Senhor, como está descrito aqui no versículo 5. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria. Então, estamos falando de sabedoria de Deus, não a sabedoria que você alcança por estudo numa faculdade, não essa sabedoria do homem, mas sabedoria de Deus. E da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Nos nossos dias, está cada vez mais comum, são cumprimentos de escritura, né?
Gênesis capítulo 6, Lucas 17, verso 27, 28 ao 30 e tantas outras escrituras. Cada vez mais comum as pessoas viverem sem integridade. Ou seja, é cada vez mais raro encontrar pessoas íntegras, honestas, justas. Mas veja o que a Bíblia está dizendo. Ele reserva a plena sabedoria para os justos. Então, para o mundo, vamos falar aqui do nosso país, o jeitinho brasileiro, levar vantagem, tudo. Mas olha o que a Bíblia diz. Ele quem? Deus reserva a plena sabedoria para os justos. Então, em um mundo que ser injusto é que está sendo o normal, a Bíblia diz que Deus reserva a plena sabedoria para os justos. E voltamos aqui no versículo 5, olha o que a Bíblia diz. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria. Então, essa sabedoria, essa plena sabedoria que Ele reserva para os justos, é a sabedoria de Deus. E é o que Davi ensinou para Salomão, o quanto ele precisava dessa sabedoria, o que ela ia fazer na vida dele. Nós vamos vendo tudo isso ao ler esse livro de Provérbios, tudo que ele alcançaria com essa sabedoria, tudo que ele evitaria com essa sabedoria. Então, ele aprendeu o valor disso tudo. Então, olha só, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Então, além do justo receber essa plena sabedoria, dela ser reservada para ele, ele é protegido. É protegido. Quem procura viver com integridade, você é protegido por Deus. Se na lei dos homens você não recebe proteção, se muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa lei dos homens aqui, essa justiça dos homens não te protege, mas como um escudo protege quem procura viver com integridade. Saiba que você terá a proteção de Deus. Verso 8. Pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Veja como que o justo só tende a ganhar com Deus. Com essa lei do mundo, com esse sistema do mundo, talvez você não ganhe muito. Mas saiba que com Deus você só tem a ganhar. Verso 9. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão. Então, como ser justo diante de Deus? Nós aprendemos aqui. Obtendo essa sabedoria de Deus, nela está o significado de ser justo, ter juízo, agir com retidão. Tudo nós encontramos nessas instruções desta sabedoria milenar do livro de Provérbios. Verso 10. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará. Como falta isso nas pessoas hoje em dia, não é verdade? O bom senso. Como está cada vez mais difícil as pessoas terem o bom senso umas com as outras, na sociedade, no trânsito, em todos os aspectos da vida. As pessoas perderam o bom senso em tudo. E a plena inteligência te protegerá. Veja que interessante. A plena inteligência te protegerá. Porque veja bem, você sendo alguém com plena inteligência, a probabilidade de você tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, ela é muito maior. E em todas as áreas da sua vida. Verso 12. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas. A sabedoria te livrará das veredas dos maus. Ou seja, a sabedoria vai te livrar dos caminhos dos maus. Ela vai te ajudar a trilhar os caminhos dos bons. Então, todos esses caminhos, essas ofertas, essas ciladas dos maus, a sabedoria vai te livrar disso. Das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira. Pessoas que abandonam a Deus. Qual que é o caminho da verdade? Nós sabemos pela Bíblia que Jesus é a verdade. Esse é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a porta da salvação. E muitas pessoas abandonam esse caminho. E também na vida natural, muitas pessoas vêm com atalhos que te oferecem uma vida mais fácil,
ficar rico aí da noite pro dia, entre tantos outros atalhos, né, que são ofertados, né, a compra de um carro aí de modo mais fácil, ou de um imóvel, ou seja, do que for. Os tantos atalhos aí que aparecem, né, para as pessoas. Então, em tudo isso, Deus, a sabedoria, ela te livrará. Verso 14. Que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Então ela vai te livrar dessas pessoas também, que se alegram em praticar o mal. Sabe aquelas pessoas, hoje, a mídia, ela exemplifica, ilustra muito bem isso, né? Uma notícia ruim, ela vai muito mais longe, muito mais rápido do que uma notícia boa. E quantas pessoas ao seu redor, elas ficam muito mais felizes ou animadas ou interessadas com o que acontece de ruim na sua vida, com uma notícia ruim, do que com uma notícia boa, do que com o seu bem. Quantas pessoas que alegram em praticar o mal, comemoram a crueldade dos perversos. Você vê isso também, por exemplo, quando acontece um acidente. Olha como as pessoas divulgam aquilo, um acidente de trânsito, por exemplo. Quantas vezes a gente viajando, você pega um congestionamento, aconteceu um acidente, já até tirou os carros ali da pista, colocou ali de lado ali, mas as pessoas, elas querem olhar a gravidade, querem ver se teve morte. Então a sabedoria, ela te livra dessas pessoas que é tóxico na sua vida, que é negativo, que te puxa para baixo. Veja o quanto a sabedoria é importante. Aí como se livrar dessas pessoas? Através da sabedoria, ela vai te ajudando a identificar quais pessoas não vale a pena você ter ao seu redor. Quais pessoas elas vão servir somente para comemorar o seu mal, somente para comemorar momentos de fraqueza, ou quando você estiver numa fase difícil. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não se importam, elas não querem o seu bem. Contanto que você não esteja melhor do que elas, é o que importa. Infelizmente, essa é a verdade. A maioria das pessoas, elas, contanto que você não esteja melhor do que elas, é o que importa. Então, a sabedoria, ela vai te dando discernimento, visão, em relação a tudo isso. Essas pessoas, no verso 15, que seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas, seguem esses atalhos aí da vida, tortuosos, duvidosos, que se extraviam e se perdem em suas próprias trilhas. Verso 16. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir. Hoje em dia também é algo que os homens, no caso, precisam de muita sabedoria. A gente vê aí direto na mídia os famosos, os homens famosos serem seduzidos, por essas mulheres que só querem ganhar em cima deles, uma pensão, são homens ricos, famosos, e ali elas já querem garantir o seu futuro, Então, a sabedoria te livra dessa mulher imoral, da pervertida que visa seduzir. Verso 17, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante do seu Deus. Então, aqui mesmo, no livro de Provérbios, a Bíblia já mostra em relação a essa questão de casamento e divórcio, Aqui mesmo já está a sabedoria ensinando em relação a isso. A Bíblia está aprovando isso, olha. Não. Uma mulher que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ou vice-versa, um homem também que abandona aquela que desde a juventude foi sua companheira, ignorando a aliança que pactuou diante do seu Deus, que é o que hoje as pessoas estão ignorando completamente, Porque na lei dos homens aí, você pode ir lá e desfazer, e com dinheiro aí resolve tudo, Mas na lei de Deus não é assim, A aliança que é pactuada diante de Deus,
A mulher imoral, olha só, dedicou aqui alguns versículos falando a respeito da mulher imoral, que ela pode seduzir, ela olha para onde ela está indo, para onde ela leva, para onde ela vai e leva quem é seduzido por ela. Verso 18, a mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Olha que coisa terrível. Leva para o inferno. Imagina uma sociedade, uma nação que recebesse, que aceitasse, porque veja que o capítulo 2 começa, se aceitares. Imagina uma nação, uma igreja, um indivíduo, uma família que aceita essa instrução bíblica. Que indivíduo, que igreja, que família, que igreja, que nação nós não teríamos, hein? Aplicando essas instruções. Quantos casamentos deixariam de ser destruídos? Quantos lares? Quantas vidas? Então a mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Então, o ideal é nem procurar, é passar longe disso. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem. Veja só, com essa sabedoria, você vai passar longe desses caminhos tortuosos aí. A sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, ou seja, ela vai te ajudar a ser alguém que vai selecionar melhor suas amizades. Existe um ditado, né? Me diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Então, ela vai te fazer selecionar melhor suas amizades, as pessoas que estão à sua volta. A sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderás a guardar a vereda dos justos. 21. Porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão. Veja que importante isso. Os justos herdarão a terra. Vale a pena ser justo, mesmo nesse mundo, mesmo nesse país que a gente habita, que é tão comum o contrário disso, né? Mas lembre-se, há um justo juiz, Deus, que está vendo todas as coisas. E ele diz que os justos herdarão a terra. Essa terra mesmo que a gente vive, mas não nessa bagunça que ela está. Tudo vai ser restaurado. E os íntegros nela habitarão. Então veja que a justiça e a integridade estão atreladas, andam juntas. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra. Não se preocupe, Deus está vendo. Os injustos, tudo que os ímpios estão fazendo, deixa que Deus cuidará de tudo isso. Ele diz que os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros, né? As pessoas que não agem com sinceridade e desleais. Então foi Deus quem falou. Então, lembre-se, vale a pena você agir com integridade, com justiça, com lealdade, com sinceridade, pois Deus está vendo tudo e há uma promessa para todos os que agir desta forma, né? Herdar a terra, habitar nesta terra restaurada, que será restaurada por Deus. Bom, essa foi a leitura do capítulo 2 de Provérbios. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Espero que tenham gostado. Compartilhe, dê o like, comente. E espero vocês, então, no próximo vídeo, no próximo capítulo, para lermos juntos e extrair dessa sabedoria milenar. Um forte abraço e até a próxima.